aqui hoje para mais uma aulinha de quê? De quê? De Química! Muito bem, mais uma aulinha de Química. E qual vai ser o tema da aula de hoje, galera? Para Geometria molecular. Professora, geometria em Química? Você está dando a aula errada, não é possível. É possível sim, gente, os compostos, eles possuem uma geometria, tá? E vocês vão ver que é, ó, moleza. Vamos lá. Para aprender a geometria molecular dos compostos, eu preciso ensinar para vocês a teoria da repulsão dos pares de elétron da camada de valência, tá? O que essa teoria explica? Ela explica exatamente como é que é formada a geometria molecular dentro dos meus compostos. Dentro dessa teoria, eu tenho duas regrinhas básicas, tá? Que essa teoria fala. A primeira é que eu sempre tenho um átomo central e átomos ligantes, tá? E aí eu tenho duas regrinhas. Para quando o átomo central ele tem nuvem eletrônica, essa nuvem eletrônica ela repele os átomos ligantes. Quando esse átomo central, que é a segunda regrinha, não tem nuvem eletrônica, esses átomos ligantes eles querem ficar na maior distância possível um do outro. Então, toda vez que eu for fazer uma geometria de algum composto, eu preciso observar se o meu átomo central ele tem ou não tem nuvem eletrônica. Se ele tiver nuvem eletrônica, ele vai ter alguns tipos de geometria. Se ele não tiver nuvem eletrônica, ele vai ter outros tipos de geometria molecular, tá? E é basicamente o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Quando o átomo central não possui nuvem eletrônica, os átomos ligantes, tá? Que são esses átomos cinza, eles querem ficar na maior distância possível entre eles. Então, por exemplo, aqui eu tenho um átomo central, que é esse rosinha, e eu tenho dois átomos ligantes. Como esse átomo central não tem nuvem eletrônica, professora, o que é nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica são aqueles elétrons que sobram na última camada do átomo e que não estão fazendo ligação. Por exemplo, o átomo tem 5 elétrons. Dos 5, 3 fazem ligação. 2 sobram sem fazer ligação. Esses 2 que sobram compõem a nuvem eletrônica, tá, gente? Então, esse átomo aqui não tem nuvem eletrônica. Então, esses átomos ligantes, eles querem ficar o quê? Na maior distância possível um do outro. Eles falam, não quero ficar perto de você, não. E vai você para um lado, que eu vou para o outro, fico mais longe de mim possível, tá? E aí, quando eu tenho somente 2 átomos ligantes, a maior distância possível é exatamente um ângulo de 180 graus. É um para um lado e o outro para o outro, tá? É isso que a teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência fala. E aí eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês. Quando eu tenho um átomo central e 3 ligantes, tá vendo? Esse átomo central não tem nuvem eletrônica. Aí o que os átomos ligantes fazem? Fica longe de mim, eu não quero você não. Cada um para um lado. Vamos ver aí qual é a maior distância que a gente vai ter um do outro possível. E aí eles percebem que a maior distância possível entre eles é um ângulo de 120 graus. Tá vendo? E aí eles ficam na maior distância possível entre eles. E aí vai assim, né? Desse mesmo estilo para átomos com 4 ligantes, com 5 ligantes, com 6 ligantes, tá? Então, a teoria, ela serve para átomos que não têm uma nuvem eletrônica, eles querem ficar na maior distância possível, e aí eles se organizam para manter essa maior distância possível entre eles, formando a geometria. Que no caso aqui, ó, quando eu tenho 2 átomos ligantes, é a linear. Quando eu tenho 3 átomos ligantes, é a trigonal plana. Quando eu tenho 4, ó, é a tetraédrica, tá, gente? Então, vamos lá. Professor, e quando tem nuvem eletrônica, como é que eu faço a geometria do meu composto? Quando tem nuvem eletrônica, prestem atenção aqui no nitrogênio, ó. O nitrogênio está ligado a 3 hidrogênios. Sobraram 2 elétrons aqui, tá vendo? Porque o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. 3 estão fazendo ligação aqui com o hidrogênio. Sobraram esses dois aqui, que é a nuvem eletrônica. Então, os átomos ligantes falam assim, tem nuvem eletrônica, eu quero ficar longe dessa nuvem, eu quero ficar longe dessa nuvem. Professora, por que os átomos querem ficar longe da nuvem? Porque a nuvem é elétron, gente. A nuvem é elétron. O elétron ele quer fazer ligação o tempo todo. E esses átomos já estão estáveis, eles não querem fazer ligação. Então, o que eles falam? É melhor a gente ficar aqui
mais perto um do outro, os átomos ligantes falam, vamos ficar aqui mais perto um do outro, mas pelo menos a gente fica longe da nuvem eletrônica. Então, em vez do NH3, os átomos ligantes ficarem na maior distância possível, que seria essa aqui, eles abaixam, porque eles querem ficar longe dessa nuvem eletrônica. Eles descem, aí eles formam outra geometria, e que essa é a geometria piramidal. Então, entendendo a diferença? Então, quando eu vou fazer a geometria molecular de um composto, eu tenho que olhar se ele tem nuvem eletrônica. Se ele tem nuvem eletrônica, ele vai ter uma estrutura de geometria. Se ele não tiver, ele vai ter outra estrutura de geometria. E aí eu coloquei possíveis geometrias que a gente pode ter nesses dois casos. Ó, o átomo central não possui nuvem eletrônica. Quando eu tenho aqui, ó, o caso do BeH2, um átomo central e dois ligantes, quando não tem nuvem eletrônica, a minha geometria é a linear. Quando eu tenho, ó, um átomo central e três ligantes, a minha geometria eu chamo ela de trigonal plana, tá? Quando eu tenho um átomo ligante, um átomo central e quatro átomos ligantes, a geometria eu chamo de tetraédrica. Bom, professora, faltam duas. Quando eu tenho um átomo central e cinco átomos ligantes, tem nuvem eletrônica no átomo central, lembrando. O nome da geometria é bipirâmide trigonal. E por último, quando você tem um átomo central e seis ligantes, a geometria molecular é a octaédrica, tá? Esses são os tipos de geometria para os átomos que não possuem nuvem eletrônica no átomo central. Professora, quais são os tipos de geometria para os átomos que possuem nuvem eletrônica? Vamos lá. Quando eu tenho um átomo central, vamos para esse lado, um átomo central. Um átomo central, opa, voltei. Um átomo central aqui e dois átomos ligantes, eu chamo a geometria de angular. Quando eu tenho um átomo central e três ligantes, eu chamo a geometria de piramidal. E a última desse bloco, tá? Quando você tem um átomo central e quatro ligantes, você tem a geometria gangorra. Mas existe uma outra também. Ó, quando você tem um átomo central e três ligantes, você também tem a forma T, tá? Também é um outro tipo. Professora, você falou que um átomo central e três ligantes era piramidal, mas nesse caso o átomo central só tem uma nuvem eletrônica. Esse átomo central aqui tem duas nuvens eletrônicas. Então, ele forma outra geometria, que é a forma T. E aqui eu tenho, ó, a piramidal quadrada, quando eu tenho um átomo central e cinco ligantes. E por último, e não menos importante, nós temos a quadrado planar. É o caso quando eu tenho um átomo central e quatro átomos ligantes. Professora, mas você falou que era gangorra. Olha aqui a gangorra aqui, professora. Isso, gente, mas a gangorra é quando você tem uma nuvem eletrônica. Esse elemento aqui, ele tem duas nuvens eletrônicas, então ele forma outro tipo de geometria, que é a quadrado planar. Tá, meus amores? Bom, galera, eu sei que são muitas, né, geometrias, mas na aula online, fiquem despreocupados, eu vou escrever todas elas para vocês no quadro, vou representar, vou mostrar a nuvem eletrônica, tá bom, meu amor? Aqui foi só para a gente mostrar para vocês quais são esses tipos de geometria que a gente tem na química. Na aula online, a gente tira todas as dúvidas e eu mostro todas as estruturas para vocês com as suas respectivas nuvens eletrônicas, tá bom? Então, vou ficar por aqui hoje. Ó, um beijo para vocês.